Eles lançam a rede e tem uma grande pesca. Ali Pedro se entrega para Jesus. Jesus diz: eu vou fazer de você pescadores de homens e tal, e entrega. Mas esse mesmo Pedro que entrega a vida para Jesus, ele também nega Jesus por 3 vezes, né? Ele deixou tudo para trás, deixou a pescaria, tudo para seguir Jesus, mas depois ele nega. E questionado, ele não conhece esse Jesus. Enfim, Jesus crucificado, depois ressuscita, e Pedro tinha voltado à pescaria junto com outros discípulos. Porque assim, irmãos, o crente, depois que ele tem um encontro com Jesus, ele não é mais a mesma pessoa. Então Pedro, como os demais discípulos, triste, decepcionado: olha, mataram o mestre. Lembra dos discípulos de Emaús? Nossa esperança morreu e tal, a gente esperava que fosse ele o nosso Salvador. Volta a pescar, volta a fazer as coisas que fazia antes de conhecer Jesus. Voltou para a empresa dele, voltou para a pescaria e levou outros com ele. Então, o problema do desviado, ele tem esse poder, né? Quando ele é instrumento de Deus, ele tem o poder da influência. E Pedro leva os discípulos para pescar com ele também. Ou seja, eles não tinham entendido que o chamado não tinha acabado, que a vocação deles, quando Jesus chama, olha, diz para ele: eu vou fazer de você um pescador de homens, não mais um pescador de peixes. Irmão, o que Deus fala não volta atrás. Amém? Aquilo que Deus determinou para você e para mim não volta atrás. Se Deus diz que tem um plano na sua vida, que tem um chamado para você, que você tem um ministério para exercer diante de Deus, louvando, cantando, pregando, testemunhando, servindo, não adianta a gente querer voltar às práticas e dizer: não, está tudo bem, não deu certo o plano de Deus. Não deu, Deus chamou você para uma grande obra, amém? E ele não muda o plano dele. Mas Pedro pensou: Jesus morreu, ele disse que eu ia ser um pescador de homens, que eu não ia mais pescar peixes, mas não deu certo. Triste, decepcionado, volta à pescaria, volta a viver da pescaria. E aí Jesus tem esse encontro com ele, chama os discípulos, encontra eles ali na praia. Quando eles chegam ali, o peixe está pronto, o alimento e tal. Aí Jesus vai tratar a alma de Pedro. Diz: Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Fala: me ama mais do que esses discípulos? Porque lembra que Pedro foi aquele que disse: Senhor, eu vou contigo até o fim, se for preciso eu morro contigo. As declarações de amor que a gente faz para Jesus, que não sustentamos. Não sustentamos. Eu vou ser crente, eu vou ser fiel, eu vou morrer servindo Jesus, porque eu não saio dessa igreja, porque eu não abandono o meu ministério. Promessas que a gente não sustenta. Aí Jesus vai tratar Pedro, vai fazer terapia com ele. Tu me ama mesmo, Pedro? Senhor, eu amo. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, cuide dos seus irmãos, dos meus filhos. E Pedro: Senhor, mas eu voltei a pescar, né? Eu estou ali de novo cuidando da empresa do meu pai, estou ali de novo, né? Cuidando do sustento da minha família. Tu me amas mesmo? Então Pedro se viu triste e disse: mas Senhor, eu desisto, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: então, se tu me ama mesmo, vai fazer aquilo que eu te mandei, vai apacentar minhas ovelhas. Amém? Amém? Mas como todo desviado tem sempre argumento, Magali, para Deus, tem sempre argumento para Deus, todo desviado. E aí
Pedro começa a ficar incomodado com João, porque Jesus ele revela o ministério de Pedro e até como é que ele vai morrer, a velhice dele. Jesus, você já foi moço, você fazia o que queria, ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá, mas você vai chegar o dia que você vai ficar velho, alguém vai pegar você pela tua mão, vai te levar para onde você não quer, que você não vai ser dono de si mesmo. E Pedro, ainda assim, a pescaria ou apacentar as ovelhas de Deus? A pescaria, a vida dele, ou cuidar das coisas que Jesus mandou ele cuidar? Aí Pedro se incomoda com João, como que disse: Senhor, eu vou apacentar as ovelhas, vou morrer de velho, vai chegar minha velhice, não vou fazer o que eu quero, não vou ter domínio de mim mesmo. E esse aí, esse aí, vai fazer o quê? Aí Jesus dá a resposta para ele que serve para todos nós. A resposta de Jesus, como sempre, foi com outra pergunta: que tens tu com isso? O que você tem com isso? O que você tem com isso? Essa pergunta, irmão, serve para todos nós. Pedro estava lá, com o pé no mundo, amando a Deus, declarando amor a Jesus, mas fazendo aquilo que Jesus não mandou fazer. Isso acontece com muito crente, com muita igreja, com muitos discípulos hoje. Declaramos amor para Jesus, mas estamos fugindo daquilo que Jesus mandou a gente fazer. Eu amo a Jesus, mas porém eu não vou apacentar as ovelhas, eu vou cuidar da minha vida, da pescaria, eu cuidar da minha empresa, do meu negócio. Pastor, então eu não vou fazer nada na minha vida? Não, meu irmão, não seja imbecil, não seja ignorante. Cuidar das coisas de Deus é cuidar da sua vida também. Amém? Amém. Jesus só está apontando qual deve ser a prioridade. Jesus não está dizendo que você não vai mais trabalhar, você não vai mais limpar a casa, você não vai mais tomar banho, você não vai mais lavar cabelo, você não vai mais comprar uma roupa nova, você não vai mais comprar um sapato novo, ter o prazer de se dar um presente, de cuidar. Não, Jesus não está dizendo que você não vai fazer mais nada, só está dizendo qual é a prioridade. A prioridade. Aí Pedro, como todo bom desviado, tem um argumento, tem desculpa para tudo. E esse aí, eu vou apacentar, eu vou largar a pescaria, e esse aí vai fazer o quê? Aí Jesus disse: eu faço com ele o que eu quiser. O que você tem com isso? E tu o que tens com isso? Então aplique essa pergunta. Aplique essa pergunta na seguinte questão: tem pessoas que estão impedindo você de seguir a Jesus? Quantas vezes a gente bota o nosso olhar nas pessoas? Porque às vezes as pessoas nos atrapalham a servir a Jesus. Pessoas que nos fazem mal, que nos maltratam, que nos magoam, e a gente coloca o olhar nessas pessoas. Porque o meu pai foi muito severo. Porque o meu marido foi muito isso. Porque minha mulher é aquilo outro. Porque no meu trabalho aquele chefe me humilhou. Então a gente coloca os nossos problemas, ou coloca o nosso olhar na falha dos outros, no erro dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa: pare de olhar para o defeito dos outros. Às vezes o defeito está dentro da sua casa. Às vezes o defeito para o filho é o pai ou a mãe.
Eu falo, não vou servir Jesus, porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo outro. Aí Jesus pergunta, o que tens tu com isso? O que você tem com isso? Eu sei que tem pessoas que ofendem, mas eu não posso, eu sempre falo para os irmãos, né? Tem um livro chamado A Isca de Satanás, muito bom, que diz assim, que a ofensa é como uma isca, larga o defeito dos outros, larga a ofensa dos outros, entendeu? Aprende. Que tens tu com isso? Tu, porém, me serve. Amém? E a última pergunta que você pode aplicar, essa mesma pergunta em outra área da sua vida. Considere a pergunta: se você tem inveja do talento ou da obra de alguém. Que eu falei no começo de Pedro. Pedro disse: Senhor, eu vou ficar velho, vou ser martirizado, vou apacentar as ovelhas, e você vai fazer o quê? Tipo assim, por que esse aí vai ter a vida melhor que a minha? Isso é sintoma de inveja também. É doído isso aqui, mas não tem que falar. A gente não é santinho, a gente tem que falar. Isso é um sinal de inveja também. Por que fulano